Então, essa paraxá, como o irmão Yaakov ele deu uma abordada com relação a esse dia, o dia conhecido como Tisha B'Av, 9 de Av. Ave é o mês. Os irmãos não confundam com a ave que voa. Ave é o mês. É o mês de Ave. Tisha é 9. 9 é o dia 9 de Ave, né? Então, ou ave também você pode traduzir como, alguns podem entender como pai, né? Abe, aba ou ave. Então não tem nada disso, é o mês mesmo. É o dia 9, que é um dia específico. Mas, irmão Jair, você vai falar hoje sobre tragédia, sobre coisas ruins? Não é essa a intenção. Mas o que isso nos chama atenção, né? Então é uma paraxá à parte, é uma paraxá diferente, especial hoje, em relação do Shabbat Hazon, que é o Shabbat da visão, né? Nós vamos abordar, sim, o livro de Isaías. Tem 3 partes ali do livro de Isaías que nos dá uma visão bastante interessante sobre... São 3 fases que eu vou mostrar para vocês aqui. O começo, o meio e o fim. E qual que é o propósito dessas visões que o Senhor nos dá. Mesmo nós, né, que estamos aqui como congregação Sarel, teve um começo esse processo. O Senhor nos deu uma visão. Cada trabalho, cada obra, cada ministério, cada chamado do Eterno começa com uma visão. Começa com razão, né? Então, se nós formos estudar a vida dos patriarcas, por exemplo, mesmo o Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Noé, o próprio Moisés, cada um deles teve um princípio, uma visão. Eles tiveram uma visão, algo que chamou muito a atenção deles e que, a partir daquele momento, a vida deles foi transformada de uma forma muito intensa, né? Então, é uma visão, não é uma visão com os olhos, é uma visão espiritual de recomeço de algo muito grande que o Senhor tem para cada um de nós. Então, eu, por exemplo, não escolhi. Quando eu nasci, ou mesmo com 15 anos de idade, quando eu comecei a me sentir lúcido e pensando por mim mesmo, eu não escolhi isso. A minha meta não era ser um líder de uma congregação ou ensinar a Torá. Eu não pensei nada disso. Eu pensei em um monte de outras coisas para mim, menos isso. Eu comecei a estudar pintura com 13 anos de idade, era pintura, arquitetura, me formei em arquitetura, continuei pintando, pintei muitos quadros, vendi muitos quadros, e se eu não parasse, eu podia estar expondo em Nova York, né, Paris, Roma e etc. Né? Estava muito bem, estava num embalo crescente assim. Só que o Eterno disse, para agora, para, não quero que você vá para cá, agora você vai virar os seus olhos para Jerusalém e agora você vai seguir o que eu tenho para você. Mas eu estou aqui, não por mim, pelo Eterno. O Eterno me deu uma visão. O Eterno me deu um razão. Assim como deu para o Rabino Marcelo, como deu para o Rabino Shulam, como deu para o Gilberto lá de São Paulo, e etc. Né? Pastor Jaime e outros irmãos aí. O Maurício lá de Joinville também, e assim por diante. Tudo começa com razão, irmãos. Tudo começa com razão. Moisés, lá no monte, né? Ele viu uma sarça ardente que não se consumia, pegando fogo e não se consumia. É algo sobrenatural. Então aquilo ali, o Eterno falando que ele ia, através do povo que ia ser liberto por Moisés, ele ia estabelecer uma nação numa terra, num lugar que todas as civilizações antigas, muitas delas, já foram consumidas, foram aniquiladas, não existem mais. Porém, essa sarça que não se consumia, fala de um povo que não se consome.
foi perseguido, foi humilhado, foi opresso, foi torturado, foi queimado no holocausto da Segunda Guerra Mundial e outros, né? Em fogueiras de Inquisição, por exemplo, mas esse povo continua, é a sarça que não se consome com o fogo. Um exemplo disso somos nós. Então, é algo muito sério, é algo... Geralmente nós não planejamos isso. Por razão, nós não planejamos a visão. Parashá Devarim. Devarim, palavras é no plural. Devarim. Devarim, palavras, que no singular é davar. Davar. Uma palavra poderosa, davar. E, na verdade, no começo do livro, quando você lê, Eleha Devarim. Eleha Devarim. Então, Devarim, que é o plural, palavra no plural, palavras. Eleha Devarim, estas são as palavras. Mas daí, se os irmãos me perguntam, mas irmão Jair, os demais livros também não é Devarim? Não é a palavra do Eterno? Sim, desde Bereshit é Devarim. São palavras. E não são palavras absortas, né? São palavras do Eterno. São palavras muito sérias e palavras poderosas que criaram todas as coisas, né? Então, por que estas são as palavras? Porque essas palavras, elas são ditas, pronunciadas e declaradas de uma forma diferente dos outros livros. Como Devarim é como se fosse uma repetição desta lei, da lei, ela repete, Devarim repete os outros livros, né? Só que é como, eu já falei isso em outros estudos, é como, por exemplo, o pai que cria o filho. Às vezes tem pais que são mais duros, que são mais firmes, que são mais secos, né? Mas a formação e educação para o pai para o filho, tem que ser firme. Às vezes o pai tem que ser em algumas ocasiões duro, pouco duro, sempre firme, né? E claro, tem os momentos de lazer, os bons momentos, que você dá risada com os filhos e tal, mas em muitas situações o pai tem que ser firme e um pouco duro para o filho, para cair a ficha do filho, né? Então, é como se fosse os primeiros livros antes de Devarim, é como se fosse o pai educando o filho, de uma forma mais firme. No meu entendimento, irmãos, eu entendo assim, e espero que isso elucide e traga um entendimento para vocês também. Quando vem o filho do filho, o neto, daí aquele pai ele se torna avô, então ele não vai, com o neto, ele não vai ser firme e um pouco duro daquela forma que ele foi com o filho. O neto ele já vai ser mais doce, vai dar mais risadinha, vai querer fazer todas as vontades do neto. Vô, eu quero não sei o quê, tá bom. O vô às vezes acaba estragando, o vô acaba estragando a educação. Então, essa forma mais doce, mais amorosa, mais carinhosa, é a forma que Moisés usa em Devarim. Devarim. É um livro, Moisés ele age com a demonstração, com mais amor, com mais carinho, são palavras mais tênues, mas ele fala de uma forma mais delicada, como ele se recapitula, ele lembra daquilo que passou. Por exemplo, outro exemplo que eu dou, quando você vive uma situação ruim, no presente, você está vivendo uma situação ruim, você foi lá fazer uma caminhada no mato, você perdeu, veio uma tempestade, você teve que atravessar um rio com uma enchente, você se viu desesperado, passou frio, passou um pouco de fome,
E você teve e você, com aquela escuridão, aquele frio, você perdeu a bússola, tudo ajuda. E daí no momento que você está vivendo aquela situação, é muito ruim. É muito ruim, é um peso, é um fardo, uma angústia. Tá. Depois que passa 1 ano, 2 anos daquela situação ruim que você viveu, e que você vai falar para o teu amigo, para o teu filho, para a tua mulher, você vai contar aquela experiência ruim que você teve, você vai estar bem naquele momento, você vai estar em paz. Então você vai contar com outros olhos, de um outro ângulo, como se que aquilo te serviu de uma lição, e você vai passar a lição que você teve daquela experiência, com bons olhos para aquela pessoa. A pessoa, nossa, que interessante que aconteceu com você, como você aprendeu algumas coisas. Porque daí você não morreu de fome, você conseguiu driblar alguma situação, você encontrou um norte, pediu ajuda para o Eterno te deu uma mãozinha, e assim por diante. Então, é diferente do momento que você viveu. Você não tinha nem palavra, se alguém viesse falar com você, você ia dizer, sai daqui! Não quero papo agora. Agora, quando você passou aquilo, você está contando, é diferente. Então, é isso que nós temos que entender de Devarim. Porque Ele Hadevarim, estas são as palavras vistas, faladas de uma outra forma, de uma forma tênue, delicada, com amor. Então, o Yaakov já falou, Tchá Beave, no dia de jejum, lembrança, arrependimento e mudança de atitude. Então, como o Yaakov já falou também, destruição do primeiro templo de Salomão, do segundo templo construído por Esdras e Neemias e aperfeiçoado por Herodes no ano 70 depois de Yeshua, e da esperança de redenção. Ele também falou, Yaakov, esse momento aponta para o terceiro templo. Inclusive, todas as peças do terceiro templo já estão prontas, irmãos. Até o vestuário dos sacerdotes já está pronto. Todas as peças. Só estão esperando um ok do governo de Israel, da prefeitura de Jerusalém, para começar essa obra. Mas todas as peças já estão prontas, todas. E são peças grandes. Né? Inclusive a Arca da Aliança também parece que localizaram, né? Uma coisa assim. Então é tremendo. Então, quando chega o tempo do Eterno, ninguém segura. Vamos lá. Como já falamos também, o Shabbat Razon, o Shabbat da visão. Vamos abordar o livro de Isaías. Tem alguns itens aqui que o Yaakov não falou, alguns eventos que ocorreram no dia 9 de Av, no caso, as guerras que foram perdidas, a destruição da cidade de Beitar durante a revolta de Bar Kokhba, né? O Eterno decretou ao povo peregrinar 40 anos no deserto em razão do relatório que o Yaakov falou dos espias, que eles não entraram na terra na ordem do Eterno, mas entraram na permissão. Irmãos, quando o Eterno diz assim para nós, vai, você quer tanto ir, vai, mas eu não vou, eu fico aqui, eu não vou na tua frente. Isso que nós temos que cuidar, irmão. Às vezes você quer tanto uma coisa, quer tanto, e o Eterno, então vai. Mas você vai pagar um preço. Que eu não vou na tua frente e não vou guardar a tua retaguarda. Isso que o Eterno fala. E foi o que aconteceu com os espias. Eles foram, o Eterno não pediu para eles irem, eles foram por conta própria. O Eterno não precisava, eles não precisavam de prova, porque o Eterno já tinha prometido a terra para eles. E o Eterno disse que a terra era deles. E o Eterno, eles andando no tempo do Eterno, o Eterno ia dar a conquista na hora certa, ia derrotar os inimigos na hora certa, porque o Eterno prometeu. O Eterno não é mentiroso e não é esquecido. Né? Então, o evento do bezerro de ouro também aconteceu
no dia 9 de Ave, o édito do rei Eduardo I, que forçava os judeus a deixar a Inglaterra em 1290, o decreto de Alhambra, expulsando os judeus da Espanha pelos reis católicos, quando os judeus saíram da Espanha e foram para Portugal. Pelos reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castela. E depois, lá na frente, Isabel de Castela, que casou com o rei Manuel lá de Portugal, ela exigiu para o rei de Portugal que tirassem todos os judeus que saíram da Espanha, que foram para lá, tirassem os judeus. Por isso que o plano brilhante do rei de Portugal de reunirem os judeus lá na Praça do Comércio, as caravelas que não vieram, né? E eles receberam novos nomes, aquele conhecido na história como batismo em pé, né? Receberam novos nomes e nomes daí portugueses, né? Tipo um cidadão, né, que era hebreu, que tinha um nome hebraico, Isaac Abraham. Ele passou a ser João da Silva. Ele passou a ser um cristão novo. Então ele passou a pertencer daí. As caravelas não vieram buscá-los, conforme prometido pelo rei, por isso o termo haver navios, e eles continuaram em Portugal como cidadãos portugueses, e daí a Isabel de Castela acreditou nisso e viu que não tinham mais judeus em Portugal, mas eles estavam ali com outros nomes. Isso que aconteceu. Então, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, em 1492, pelo processo inquisitorial. Então, propriamente dito, razão, visão, né? Os rabinos dizem que nesse Shabat cada judeu recebe uma visão, razão, especificamente uma revelação do terceiro templo, né? Isso aponta sempre por terceiro templo, uma esperança. O terceiro templo, queira ou não, aponta para a segunda vinda de Yeshua. Já dei exemplo da Sarel. Nós precisamos desse começo. Esse começo que nos vai deixar uma marca. Fica carimbado assim em nosso coração, essa visão. Que o Senhor nos quer para determinada coisa. Então, é um momento que todo questionamento e sombra de dúvidas, aquele estigma que fica sobre nós, o Senhor faz sumir, vai embora esse estigma, e você recebe com nitidez, com clareza, sem nenhuma sombra de dúvida, esse chamado. E você diz, Hinene, Eterno, eis-me aqui, como Moshe falou. Hinene, embora Moshe repetiu várias vezes, não, Senhor, não sei falar, sou gago, tenho a boca pesada. Jeremias também falou, Eterno, eu não sei falar. Geralmente, os servos que o Senhor chama, eles se acham incapazes, não sabem abrir a boca, se acham incompetentes, se acham fracos, se acham pequenos demais. É esses que o Senhor quer. Os que se acham é um perigo. O Senhor quer quem não se acha nada, porque daí o Senhor se faz grande neles. Amém? Então, primeiro, olhem que interessante. Eu gostaria que vocês acompanhassem, inclusive pelas suas Bíblias. Quem não tiver Bíblia, tiver o seu celular, só cuidado com o celular, deixe no modo silencioso ali, né? Para não atrapalhar os irmãos também. Então, podem abrir no livro de Isaías, né? Capítulo 1, verso 1. A primeira parte é Isaías 1, 1 a 9. Então, se vocês lerem ali 1 a 9, vocês vão rapidamente entender que o Eterno está falando que essa visão, ou razão de Deus para as nossas vidas, a revelação de Deus nos faz enxergar nossa situação como pecadores e desobedientes ao Eterno. A primeira leva da mensagem, né, citando o exemplo, você se sente incapaz, você se sente que você não é nada, você se sente que você não é merecedor de ser um servo de Deus porque você é pecador.
Não, Eterno, isso é muita honra para mim. Eu não sou... Acho que o Senhor está enganado. Eu não mereço ser teu servo e participar da tua obra. Eu sou pecador. Primeira coisa que o servo, assim, que os servos do Eterno dizem, né? Eu sou pecador. Eu não mereço isso aí. Então, olha lá, ó. Nos faz enxergar nossa situação como pecadores, rebeldes ou desobedientes. Isaías 1:9, vocês podem confirmar ali na palavra. Visão de Isaías, filho de Amós, né? Ouvi os céus e dá ouvidos à terra. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento do meu povo, não me entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, continua ali até o verso 9, né? Fala da desolação da terra, fala que desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, se referindo a Israel. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada e assim por diante, né? Então, mostrando um povo que é duro de coração, que é rebelde, que não segue os caminhos do Senhor, que tendem a pecar e insistem no erro, né? Então, essa é a primeira parte. Se quiserem fazer uma chavinha ali na sua Bíblia, do 1 a 9, essa é a primeira mensagem aqui. A visão que o Eterno deu para Isaías. Inclusive, começa a primeira palavra que tem aqui na Brit Hadashah, na Haftarah de Isaías, fala razão. A primeira palavra fala razão, que é visão. Razão de Rishayahu, de Isaías, né? Filho de Amós. Razão. Vamos continuar. A segunda parte da mensagem, também interessante, vai do 10, nós paramos do 9, então vai do 10 ao 17, a segunda parte. Então, qual que é o recado, a mensagem do Eterno? Nessa segunda parte que vai do 10, versículo 10, Isaías 1 mesmo, do 10 ao 17. Qual que é a mensagem? Está ali embaixo. E tem dois ali, ó. Revelação de Deus restaura a essência e o sentido da nossa fé, pois associa a crença, a prática, a fé, à justiça. Nos mostra a importância do amor a Deus, externado através da nossa obediência e comprometimento com a justiça. Então, já é um pouco diferente da primeira parte. A primeira parte, o Eterno aponta lá os erros, os pecados, o que Israel não fez, né? Em que situação de opróbrio está, apontando o pecador, no caso, os pecados, né? Agora, essa parte já começa com um pequeno app. Há um pequeno app, não é só pá. Já existe algo que você começa a parar para pensar, né? Olha aqui, o Eterno fala, por exemplo. De que serve, no 11, de que serve, versículo 11, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto dos teus holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. No 13, não continueis a trazer ofertas vãs, isto é, quando trouxer ofertas, traga com o teu coração diferente. O Senhor já está chamando a atenção que há uma possibilidade de mudança. Entendeu? Não posso suportar a iniquidade, ainda no 13, não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que uma coisa que às vezes a gente observa, alguns irmãos, né? A maioria já entendeu, mas alguns irmãos ainda não entendem a questão do zelo
quando você está num lugar que foi consagrado ao Senhor, tem que ter um zelo. Você não pode, você está andando ali na Rua das Flores, conversando, fazendo piadinhas, você não pode entrar desse jeito aqui. Você pode passar da porta da entrada lá, quando você está subindo o elevador ali, você já, opa, aqui é um lugar especial. É um lugar que foi separado para trabalhos em prol do eterno, do reino de Deus. Tem que ter, tem que ter um zelo, todo cuidado a pouco, não falar alto, não fazer brincadeiras em excessos, ter uma postura assim mais de respeito. Né? Zelo, o Senhor está falando aqui. No 16, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, o Senhor está pedindo, você pode mudar, você pode melhorar. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare esse vício que você tem que atrapalha a tua vida, pare de fazer isso. A gente tem alguns vícios tem coisas que a gente tira de letra. Você estuda a palavra, vem uma revelação na hora do estudo aqui no sábado de manhã, a gente tira de letra. E tem coisas que você acha que é simples e você tem dificuldade em se ver livre daquilo. Tem esse detalhe também. Então, qual que seria o nosso papel? Seria pedir ajuda para o próprio Eterno e dizer, Eterno, eu coloco essa dificuldade nas tuas mãos, tu és o meu justo juiz e tu tens o poder para arrancar isso de mim, do meu coração, dos meus impulsos, do meu desejo, da minha carne. Tu tens esse poder. E fica orando diariamente, e de repente aquilo some, se esvai, vai embora. É assim que funciona, irmãos. Então, nessa segunda parte, o Eterno, ele nos chama a atenção, ele quer pureza e sinceridade de coração, não hipocrisia. A pessoa levanta de manhã e tal, já está amargurada, a pessoa amargurada, e puxa vida, e já está murmurando de manhã, não, eu tenho que ir lá na congregação. Puxa vida, eu tenho que ir lá na congregação. Então é melhor que a pessoa nem venha. Se ela tiver com esse sentimento no coração, né? Claro, assim mesmo deve vir. Assim mesmo deve vir. Mas a pessoa está tão ferida e murmurando e negativa, o Senhor não quer. O Senhor quer que a pessoa já se prepare no Shabat, lembrar e guardar o Shabat, né? Na sexta-feira à noite, no caso ontem à noite. E receber aquele Shabat e aquilo já te prepara, já te dá um alívio, já vem aquela paz, aquela alegria, que daí no sábado de manhã você já vem aqui assim meio flutuando, assim, ó, vem naquele Shabat, naquela paz, assim, porque você já observou, antes de chegar na sexta-feira, você já observou que a sexta-feira estava próxima. O Eterno viu o teu coração, eu vou honrar o meu servo, porque ele já está lembrando do Shabat. Eu vou honrar ele, vou encher o coração dele de alegria e de paz. Para ele congregar na congregação dos justos e transmitir essa paz, essa alegria para os irmãos. Estão entendendo a ordem das coisas, irmãos? Então, é maravilhoso o Senhor, assim como Ele se agrada quando a gente honra essas datas, os Shabates, as festas do Senhor, né? Então, irmãos, em resumo, nós precisamos, essa segunda parte aqui, um resumo bem resumido. Ninguém consegue enganar o Eterno. Não, vou tentar dar uma driblada aqui para ver se consigo contornar. Antes de você pensar isso, o Eterno já viu teu coração. Um dia antes ele já sabia. 10 dias antes ele já sabia, o Eterno. Ninguém consegue enganar o Eterno. Então, por isso que nós temos que estar puros, transparentes e fazer tudo de uma forma bem clara e franca e sincera para o Eterno. Não adianta fazer sacrifício, ó, ele diz aqui, ó, estou farto dos holocaustos e carneiros. Vocês vêm aqui fazer sacrifícios, matam o coitadinho dos animais para mim, e o coração de vocês está cheio de iniquidade.
E vocês não querem fugir dessa iniquidade conforme está cheio o coração de vocês. Parem então de matar os animais que é melhor. Que eu não recebo. Olha aqui, ó. Estou farto dos holocaustos. Eu não me agrado do sangue dos novilhos. Ele quer ver o teu coração, irmãos. Vamos lá então. E a terceira parte, eu também achei tremenda, fantástica. O fantástico tem que ser eu falo às vezes com cuidado, né? Porque fantástico pode levar para outras coisas, né? É uma força de expressão que eu uso, né? Mas essa terceira parte aqui é muito, muito interessante também, porque não está escrito ali a palavra nem Messias, nem Yeshua e nem Salvador, irmãos. Mas claramente fala de Yeshua, fala do terceiro templo, fala da segunda vinda de Yeshua. Achei tremendo essa parte aqui, ó, que vai dos versos, está ali embaixo, ali, ó, Isaías 1, 21 a 27. Ali eu fiz puxei ali capítulo 6, 1 a 3, mas agora vamos nos concentrar em Isaías 1, 21 a 27. Que diz, 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu licor se misturou com água. Não defende o direito do órfão, nem chega perante eles a causa das viúvas. Essas mesmas palavras Jeremias falou. Quando Jeremias falava assim para o povo, para o público, né? Ele falava muito, vocês fazem sacrifícios aqui, matam esses animais, mas vocês não defendem o direito do órfão e não chegam perante eles a causa das viúvas. Jeremias também falava isso aí. Voltarei, olha, aqui que eu achei fantástico, do 25, 26, 27, depois 29, que fala dos rebeldes e que fala daqueles que não querem mudar, do 29 ao 31. Mas começa do 25, presta atenção, irmãos, aqui agora, e acompanhem na palavra, vejam ali que é muito interessante, ó. Voltarei, mesmo de tudo isso que o Senhor falou, é para a gente observar o tamanho da misericórdia do Eterno, irmãos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. O que significa isso, irmãos? O que significa esse versículo, irmãos? Significa purificação com fogo. Quando que nós somos purificados com fogo? Somente depois de uma situação. Antes é terminantemente proibido. Segundo a palavra. Somente depois de uma situação que acontece isso com a gente, irmãos. Quando nós somos lavados e purificados, cobertos, revestidos com o sangue do Cordeiro do Eterno, aquele que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho, não há outra forma, irmãos. Então aqui já começa a falar de uma transformação, de um renovo de vida, de uma purificação. Está falando de Yeshua, sim. Não tem como. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente os teus conselheiros, como no princípio, e depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Quando você tem Yeshua, você tem a Torá. Quando você tem a Torá, você tem justiça. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, como nos dias comodantes. Ele está falando aqui antigamente, e está falando também, esse antigamente está falando do Éden. Está falando no tempo que o homem e a mulher tinham 100% de plenitude, de comunhão, de estarem na presença do Senhor, a ponto, eu vou citar isso aqui, tem um slide que fala disso aqui,
a ponto dos seus corpos emanarem luz. Olhe, 27, Sião será redimida pelo direito. Qual direito? O direito da Torá, o direito da justiça, o direito que Yeshua te dá, de você ser um filho de Deus. Você passa a ser feito filho de Deus e ninguém pode tirar isso das nossas mãos, porque foi feito de uma forma correta, com justiça, e nós temos aí direito da salvação. A condenação não existe mais sobre nós, não tem mais peso da condenação por causa de nós, em nós mais. Porque Yeshua pagou o preço do pecado que estava sobre nós. A condenação não prevalece mais sobre nós, ao menos que você haja uma brecha no dia a dia, o inimigo vem e joga flecha. Quando ele acerta a flecha em você, a flecha fica ali. A palavra diz que essas setas lançadas do inimigo contra nós, elas não prevalecerão. Porque nós estamos cobertos com o sangue de Yeshua, mas essa flecha, o tempo que ela fica ali, o tempo que ela permanece ali, até que você se arrependa e peça perdão e fique em dia novamente com o Eterno, esse detalhe é muito importante, ela te incomoda e alguém começa a te condenar. Vem o inimigo... Você não presta, você pecou, você é um pecador, você fez isso, você fez aquilo. E ele pega um documento do teu pecado, leva na frente do Eterno, e o Eterno diz: ele pediu perdão para mim. Que o Satanás tem legalidade daí nas mãos dele, porque você pecou. E ele mostra para o Eterno. Se você pede perdão para o Eterno diz: esse documento agora não vale mais. Porque eu já o perdoei. Ele foi sincero de coração comigo e eu o perdoei. Porém, a gente paga um preço pela consequência do pecado. Nós vamos pagar um preço. Mas o Eterno, você não perde a salvação por causa disso. Mas você tem que se arrepender e você tem que confessar para o Eterno o teu pecado. Esse é um detalhe importante também. Mas, no 28, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Os que deixarem o Senhor perecerão. Está falando dos duros, de aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que apostatam da fé, aqueles que acham que estão certos, não se arrependem, né? Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçaste e sereis confundidos por causa dos jardins que escolheste. O que significa esse verso 29, irmãos? Fala de idolatria, fala de poste-ídolo, fala de deuses pagãos. Olha aqui, ó. Vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes. Está falando de estátuas, está falando de Asherá, está falando de poste-ídolo, de deuses, de paganismo, de religião. Inclusive, nesse slide aqui, eu quase estava esquecendo, mas o Rua me lembrou. Religião. Isso aqui fala de religião, irmãos. Aqui, ó. Vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Em vez de você optar pelo jardim do Éden, você busca outros jardins aí. O jardim de Alá, jardim de Buda. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham e como floresta que não tem água. Imagina, floresta morta. Então, resumo aqui desses... purificados com o sangue do Cordeiro de Deus, purificados com fogo, o Espírito que habita em nós. Um sinal disso é quando aconteceu a manifestação do Urua no livro de Atos e no Monte Sinai. As duas, se eu pudesse fazer uma pintura das duas situações, elas se assemelham muito.
Porque as tochas que falam no Monte Sinai não eram tochas, que o povo hebreu não carregavam tochas, porque eles tinham coluna de fogo para iluminar. Aquela coluna de fogo se tornava um dia de noite para eles. Se tornava não. O fogo fazia com que a noite virasse um dia. Eles não carregavam tochas. Você não vai ver nenhuma pintura, nenhum comentário de rabinos que o povo hebreu no deserto carregava tocha. Eles não carregavam tocha, eles não precisavam de tochas. Então, essas luzes foi somente um simbolismo que foi usado, né, para dizer que eram chamas, eram línguas de fogo, as mesmas línguas que apareceram no livro de Atos, na experiência de Atos. Apareceu no Sinai. Então, Yeshua, a redenção de Sião, referente aqui ao verso 27, ó, Sião será redimida. Verso 27, Sião será redimida pelo direito, e Yeshua voltará, colocará os seus pés no alto do Monte das Oliveiras, e começará, com a segunda vinda de Yeshua, começará um período de restauração em toda a terra. Que de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. Porque esse Yeshua que foi falado dele no Sinai, por que não diz do Sinai sairá a lei? De Sião sairá a lei, agora fala. Não está falando do Sinai. Porque quando Yeshua voltar, Yeshua não vai voltar no Sinai, ele vai voltar no Monte Sião. Por isso diz, a Torá, que é Yeshua, a palavra do Senhor sairá de Sião. Porque a Torá, que é Ele mesmo, a Torá que se fez carne, o verbo que se fez carne, voltará em Sião, irmão. Por isso que diz a palavra, a palavra sairá de Sião, a lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém, que agora não é mais tempo do Sinai, é tempo de Jerusalém e de Sião. Yeshua voltará em Jerusalém. Então, temos uma revelação da grandeza da natureza do Eterno e de seu Filho Yeshua, e a promessa de sermos lavados e purificados com o sangue do Cordeiro de Deus. Então, aqui fala também, ali bem no finalzinho, fala de religião, né? Que a religião é a maior inimiga da fé. Deus não quer que você tenha uma religião, mas sim que você obedeça e tenha um relacionamento com Ele. O rei Saul, ele fazia diferente do que o profeta Samuel falava. E daí, para ele tentar ficar em dia, uma forma que ele escolheu para tentar ficar em dia de novo com o Senhor, ia e sacrificava um carneiro, um bezerro. E daí chegou o profeta Samuel para ele, Saul, o que você está fazendo? Estou fazendo um sacrifício, Saul, porque eu queria esclarecer umas coisas com você e você não estava aqui. Daí Samuel chegou para Saul e disse assim, Saul, pare com isso. Foi bem duro com ele. Pare com isso. O Senhor não quer esse animal que você acabou de degolar. O Senhor quer o teu coração, Ele quer que você obedeça. Religião não salva ninguém. Mas a busca, intimidade, relacionamento, você levantar de madrugada, ficar uma hora lá, prostrado, deitado, na tua sala ou no lugar que você preferir, eu vou lá na minha sala, fico lá debruçado, uma hora, na presença do Senhor. Abro o coração, rasgo o coração, me sinto pecador, me sinto limitado. Daí o Senhor vem com um refrigério, me levanta, me anima, me enche de alegria de novo. Isso que Ele quer. Você abra, não, mas irmão Jair, o Eterno sabe tudo o que eu sinto e que eu passo. Não, Ele sabe. Mas Ele quer que você fale com a tua boca para Ele, e em voz alta ainda. Ele quer que você confesse. Eterno, eu quero fazer isso, não consigo. Eu quero fazer aquilo, não posso. Me ajuda.
eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. Ele quer que você rasgue o coração para ele. É tão fácil, irmão. A gente complica. E essa intimidade com o Eterno através de seu Filho, porque não tem como separar, todas as coisas foram feitas, nada do que foi feito se fez, se não foi através de Yeshua. Então, eles são um. Yeshua e o Pai são um. Claro, existe uma hierarquia, mas Yeshua e o Pai são um só. Bem, aqui bem rapidinho, por causa do tempo, irmão, já está meio-dia 3, meio-dia 2, meio-dia 3. Aqui eu já falei, eu não vou abordar aqui sobre o Adão e Havá, eu já falei, né? A visão que o Eterno deu para Isaías tem, queira ou não, tem um paralelo com Adão e Havá, porque existia aquela plenitude, aquela maravilha, né? De Adão e Havá na presença do Eterno, eles escolheram o mal, escolheram o pecado, e daí o pecado, aquele momento terrível, a queda, eles se sentiram descobertos, se sentiram nus, tudo isso, mas com a esperança, eu escrevi ali embaixo, ali, ó, imaculado, vírgula, imaculado, o segundo Adão, que não pecou, que não escolheu o mal, nos mostra o caminho, a esperança, o conserto do resgate, de que há como corrigir, acertar e retornar. Então, esse caminho que Yeshua nos mostra, Jair, o Éden, que você se perdeu dele, é por aqui o caminho. Aliás, de Jerusalém é para cá, né? É para cá o caminho. Juliana, um dia você estava perdida, agora o caminho é para cá. Marisa, um dia você estava sem norte, você perdeu a tua bússola ficou desmagnetizada, mas agora eu te dou uma bússola com as minhas mãos, e essa bússola ela vai apontar direitinho o caminho de volta ao Éden. Há uma esperança, e o Eterno quer que nós voltemos para o Éden, irmãos. Ele tem muitas saudades da plenitude de Adão e Havá antes de pecarem. O Eterno tem muitas saudades desses tempos como dantes, que está Lamentações 5, 21. Restaura-nos, Senhor, a Ti, para que retornemos. Renova os nossos dias como dantes. Esse dantes é o Éden, irmãos. Há uma esperança, há o caminho de volta ao Éden, irmão. Pelo Adão que não pecou. Pelo Adão que não pecou. Vamos lá. Aqui é só, eu vou pular esse aqui, porque são só alguns versículos do Isaías, né? A razão, visão de Eliseu. Aqui é mais, eu só vou finalizar com esses exemplos, né, da razão de Saulo, e a razão de Eliseu. Eu peço mais um pouquinho de paciência para os irmãos, nós já começamos meio tarde o estudo hoje. Então, vocês sabem a historinha de Eliseu, irmãos? Vocês conhecem a historinha do profeta Eliseu? Historinha não, historiona. Então, Eliseu, como profeta e servo do Eterno, tinha alguém que perseguia Israel. Ben-Hadad, filho de Hadad, Ben-Hadad, rei da Síria, ele tentou várias vezes destruir Israel. E ele criou umas estratégias para ele não ser pego. Ele acampava, ele reunia lá com os seus príncipes, os seus braços direitos do exército deles, lá os comandantes do exército dele,
lá na tenda dele, ele reunia e criava estratégias. Olha, agora nós vamos acampar em tal lugar, e nesse lugar ninguém vai descobrir a gente. Depois a gente sai desse lugar, nós vamos para um outro lugar que ficamos bem pertinho de Israel. Estratégia militar de guerra. Estratégia militar. Então, só que, como o Eterno vê todas as coisas, o Espírito do Senhor falava para... O Eterno falava para Eliseu. O Eterno ouve tudo. E dizia, Eliseu, o rei Haddad, que quer destruir Israel, ele vai estar em tal lugar. Depois o Eterno falava de novo para Eliseu que ele ia estar em outro lugar, e daí ele sempre era pego de surpresa porque ele não conseguia terminar o seu plano, a sua estratégia, porque porque Eliseu acabava detectando o plano de Ben-Hadad, rei da Síria. Eliseu sempre avisava ao rei de Israel o que Ben-Hadad ia fazer. Por isso os ataques de Ben-Hadad nunca davam certo. Ele sempre era pego de surpresa e não conseguia. Então isso levantou a ira do rei da Síria, Ben-Hadad, e pediu que o seu exército fosse até Dotã, onde estaria Eliseu. Daí o servo de Eliseu, o servo do profeta Eliseu, nessa cidade onde o Eliseu se encontrava, ele viu que a cidade estava cercada por um exército enorme, que era o exército do rei da Síria. Então, tomaram conta da cidade, em volta da cidade e dentro dela. Eles estavam para saquear a cidade, para pegar Eliseu. Mas daí o servo de Eliseu disse, Eliseu, e agora? O que nós vamos fazer? Porque está todo o exército aí do rei da Síria, nós vamos sucumbir. O que nós vamos fazer? Daí Eliseu respondeu, não se preocupe, meu servo, não se preocupe. Tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Daí o servo de Eliseu, mas como assim? O que o Eliseu está falando? Como tem gente mais... Quer dizer que, onde que está esse povo todo que eu não estou vendo? Eu só estou vendo o inimigo aqui em volta de nós? Daí, está aqui escrito na história. Nessa hora, o Eterno, eu escrevi Jeová, mas... lá da explicativa, né? Então, nessa hora, o Eterno fez o servo de Eliseu enxergar algo bem impressionante. Olha a visão. Olha, irmãos. Razão. Observem para o razão. Fez enxergar algo muito impressionante. Então, o Eterno deu uma visão para o servo de Eliseu. Eliseu já tinha visões. Já tinha esse dom, né? Mas o servo dele não. Então Deus momentaneamente deu uma visão para o servo dele, e daí o que o servo de Eliseu enxergou? Ele olhou para o lugar mais alto, mais distante de onde estavam os inimigos, nos altos das montanhas assim, e rodeando a cidade, de lado a lado assim, ele viu muitos soldados e cavalos com bigas, com fogo. O servo de Eliseu teve essa visão, ficou espantado assim. Por isso que Eliseu disse, tem mais soldados, nós temos mais aqueles que nos defendem ao nosso lado, são mais numerosos aqueles que estão à minha defesa do que o inimigo que você está com medo dele. Então, o que nos chama a atenção aqui também
que às vezes numa situação que você se encontra, irmão, irmã, você se encontra, que você fica desesperado, você fica com muito medo, puxa, isso aqui é um gigante enorme que eu não consigo passar por cima dele. Mas daí o Senhor coloca anjos, ministros, arcanjos, ao teu lado, que tem 10 metros de altura, que são muito maiores, esses arcanjos, muito mais poderosos, muito mais valentes, muito mais capazes que aquele teu inimigo. Essa que é a mensagem. Está escrito que que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Nessa hora, o Eterno fez o servo de Eliseu enxergar algo impressionante. Ele viu que todas as montanhas em volta da cidade estavam cheias de cavalos e carros de guerra de fogo. Vamos continuar. Os soldados sírios foram desorientados. Quando os soldados sírios tentaram prender Eliseu, daí ele orou: Eterno, por favor, faça esses homens ficarem cegos. Isso aqui nos chama a atenção que às vezes um pedido que você faça para o Eterno, ele atende ao teu pedido se é em prol do reino e para uma necessidade real. Você pede para o Eterno e ele atende a tua necessidade. Faça esses homens ficarem cegos. E o Eterno, eles não ficaram cegos, literalmente cegos, sem ver nada na frente. Mas sabe o que o Senhor fez com eles? Eles foram desorientados, eles ficaram sem bússola. Daí, ao mesmo tempo que eles conseguiram chegar em Dotã, e sabiam que eles estavam ali, de repente eles ficaram desorientados. Espera aí, ficaram assim, ó. Será que a gente veio no lugar certo? Essa cidade aqui não é Dotã, não. Acho que nós temos que ir em outro lugar, nós estamos perdidos, aqui não é Dotã. Eles ficaram desorientados, sem norte, irmãos. Eliseu disse para eles: vocês vieram para a cidade errada, venham comigo, vou levar vocês até a pessoa que estão procurando. O exército seguiu Eliseu até Samaria, a mesma cidade em que o rei Israel morava. Quer dizer, daí eles disseram, Eliseu disse: nós vamos levá-los para um outro lugar, e tem a pessoa que vocês querem lá, que é o rei de Israel, né? Quando os sírios perceberam que estavam em Samaria, já era tarde demais. Agora, nesse momento, como você agiria, irmão? Você, como o profeta Eliseu, como que você agiria nesse momento? Duas situações. Você deixaria, você não pediria para o exército desorientar os teus inimigos e deixaria que eles viessem e todos eles seriam eliminados pelo exército do Eterno? Os cavalos, os cavaleiros com fogo, o Eterno ia, num estalar de dedos, eles iam ser destruídos pelo poder do Eterno. Qual que é o papel do profeta do Eterno? Qual que é o papel? O papel é a salvação, é ter misericórdia do teu inimigo. Nós temos que ter misericórdia. A palavra diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos para que eles se arrependam e dobrem os seus joelhos, confessem que Yeshua é o Senhor e sejam salvos. É isso que Eliseu fez. Deu a oportunidade deles se salvarem, né? Deles não morrerem. Porque mesmo nessa situação, e quando eles foram em Samaria, eles não... O rei de Israel perguntou para Eliseu: devam matar esses soldados? E daí Eliseu disse: não. Você simplesmente dê comida para eles, eles vão ficar agradecidos, não vão fazer mal aqui para você nem para a cidade, e depois você manda eles embora. Eles vão ficar envergonhados, porque eles sabiam que eles puderam ser mortos por você, rei, e pelo nosso exército aqui, e também pelo exército do Senhor que estava com Israel. Mas o coração de Eliseu preferiu que não houvesse mortandade e nem derramamento de sangue. Qual que é
Qual que é o teu papel, irmão? Qual que é o meu papel? Tem pessoas aí, nós temos que pleitear, nós temos que orar pela salvação das almas das pessoas. Então, esta é a confiança que temos nele, não importa o que peçamos segundo a sua vontade, o Eterno nos ouve e nós temos que sempre evitar guerras. Qual que é o grande lema da Torá? Qual que é a grande mensagem da Torá? Além de outras, como Shema Israel, né? Promover a paz. Os judeus, né? A criação de um judeu é diferente de uma criação de um árabe, por exemplo. Nós temos que promover a paz. E só para finalizar aqui, irmãos, com relação a Paulo, a Shaul, né? A visão, a razão de Saulo de Tarso, que depois passou a ser chamado de Paulo, né? Mas era Saulo de Tarso. Então ele estava, ele perseguindo os cristãos em prol da justiça, em prol, né, de uma causa justa, tal. Ele estava com cartas, ele conseguiu cartas liberando que ele fosse para Damasco para perseguir os cristãos. Na metade do caminho, eu não sei exatamente se ele estava num cavalo, se ele estava numa jumenta, mas ele teve uma visão a ponto dele cair desse, digamos, cavalo. Ele teve uma visão muito forte, com uma luz tão forte a ponto de cegá-lo. Imagine uma luz a ponto de você ficar cego, irmão. É muito forte. E dessa luz ouvia uma voz. Os que estavam com ele nessa viagem, os soldados, né, aqueles que estavam dando cobertura para ele, ouviam sons, mas não conseguiam distinguir as palavras. Ouviam sons, eles viram também algo sobrenatural que estava acontecendo ali, mas eles ouviam, mas não sabiam distinguir as palavras. Agora Paulo sim, Saulo no caso. Saulo escutava, e o que ele escutou? No meio dessa luz que brilhou sobre Saulo, ali no meio, ele caiu ao chão, como vemos aqui, daí uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? E daí ele perguntou: Quem é, Senhor? Quem tu és? Perguntou Saulo. Daí a resposta veio: Sou Yeshua a quem você me persegue. Na segunda vez, né, disse: Eu sou Yeshua a quem você me persegue. Então, nessa hora, irmãos, Saulo, ele tinha planos e metas para cá. Fazer isso, fazer aquilo. E ele era um cara muito organizado, disciplinado, inteligente, capaz, conhecedor, né, das leis, tudo, Ele tinha metas, ele queria ser o melhor. Ele não queria deixar para depois. No momento que ele conseguiu a autorização para ir para Damasco, ele já pegou o cavalo, chamou os guarda-costas lá e foi em direção a Damasco. Mas foi aquilo que eu falei no começo sobre mim. Ele tinha planos para cá. O Senhor disse: Para, Saulo, para. Você ainda vai para Damasco. Você vai se encontrar com Ananias lá. Ananias vai cuidar de você. Você vai na casa de Judas, numa rua que fica... O nome da rua é Direita. E alguém vai cuidar de você lá. E as escamas dos teus olhos vão ser tiradas. E realmente, literalmente, caíram, quando ele estava na casa de Judas, na Ananias, a oração de Ananias, caíram dos olhos de Saulo como escamas de peixe, assim. Como 2 escamas grandes de peixe, caíram, literalmente, os olhos dele. Quando essas escamas caíram, ele voltou a enxergar. Porque
quando você está com os olhos no mundo, você só enxerga o mundo e trevas. Quer dizer, aconteceu naquele momento com ele o que espiritualmente estava acontecendo com ele. Era trevas, ele estava em trevas, escuridão, por isso que ele não enxergava. E daí Yeshua foi a luz. Então, se os teus olhos forem bons, as pessoas vão ser transformadas por você, pela luz que brilha em você, que é Yeshua. Se os teus olhos forem maus, então, primeiro os olhos de Saulo eram maus. Depois os olhos de Paulo se tornaram luz. Porque ele viu a luz verdadeira. A luz que ilumina, dissipa as trevas. Então, como eu já falei para vocês, Yeshua diz: levanta-te agora, vai para Damasco. Ele fez, obedeceu, esse é um detalhe importante, ele obedeceu a Yeshua, e ele teve um colapso, ele teve um ciclone que aconteceu na vida dele naquele momento, porque caiu a ficha para ele, né? Caiu a ficha e ele tomou um novo rumo e, não, agora eu tenho que começar do zero de uma outra situação totalmente diferente. Então, esse é razão, isso é chamado de razão. É algo que marca, que sela, que nos sela para a obra do Eterno. Lembrando também que não só, apesar da palavra dizer que Saulo, depois que as escamas caíram dos seus olhos, dali para frente ele começou a ir nas sinagogas e falar de Yeshua, pregando sobre Yeshua, afirmando que Yeshua era o Filho do Eterno, que veio para nos salvar. Mas além disso, ele passou 14 anos na Arábia, não sei se vocês sabiam disso. Saulo passou 14 anos na Arábia buscando ao Eterno e tendo visões sobre o reino de Deus, sobre a segunda vinda de Yeshua. Ele teve muitas razão. Então, acho que é isso, irmãos. Então, que o Eterno abençoe nós todos, né, vocês. Que tenham aí um excelente final de Shabbat, né?